Se você depende de algum prazol ou algum antiácido e nunca passa definitivamente, ou até mesmo tem aquela azia que nunca passa, a verdade é que o seu problema pode não ser o excesso de ácido, mas justamente a falta dele. Praticamente, nós aprendemos que aquela azia, aquele refluxo, aquele mal-estar no estômago seria o excesso de ácido. E por isso milhões de pessoas tomam algum protetor gástrico, algum antiácido. Mas na nutrição funcional integrativa, nós estudamos a raiz do problema, procuramos a raiz do problema. E a ciência nos mostra que a falta de ácido pode causar justamente os mesmos sintomas do que o excesso. E essa é uma condição chamada hipocloridria. E sabe o que é pior? Que alguns sintomas que você pode estar tendo no seu corpo, como queda de cabelo, falta de energia, aquela barriga distendida, aquela barriga inchada, tudo isso pode ser consequência dessa hipocloridria. E se você quer finalmente recuperar a saúde do seu estômago, recuperar a sua saúde, fica aqui comigo nesse vídeo. E se uma abordagem mais integrativa faz sentido para você, já se inscreve aqui nesse canal, dá o like também, porque toda quarta-feira a gente tem vídeo novo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou Evelyn Guerra, nutricionista funcional e integrativa, e aqui a gente fala muito sobre saúde, longevidade, epigenética, nutrição, saúde da mulher, bem-estar e tudo para melhorar a sua saúde. Antes de perceber o problema, é importante entender a função do ácido, o porquê aquele ácido está ali no estômago. Se a pessoa pensa que aquele ácido está ali no estômago por defeito, é o mesmo que pensar que o corpo foi mal feito. Mas não, aquele ácido precisa estar ali no estômago e realmente ácido. Por quê? Porque primeiro, ele desnatura as proteínas, então ele vai ajudar na digestão da proteína daquela sua carne, do seu peixe. Segundo, ela vai ativar algumas enzimas que vai digerir algumas proteínas, como por exemplo, a enzima pepsina. Um terceiro ponto, esse ácido, ele funciona como um interruptor. Ele vai informar a sua vesícula biliar a liberar bile, a liberar enzimas também para melhorar a digestão posteriormente. Um quarto ponto, ele é o nosso maior protetor na parte da digestão inicial, porque ele destrói algumas bactérias, alguns fungos que chegam ali na alimentação. Inclusive pessoas que têm H. pylori, aquela bactéria que é típica ali no estômago, normalmente é pela baixa de ácido no estômago. E um quinto ponto é, com a falta de ácido ali no seu estômago, você vai ter dificuldade de absorver algumas vitaminas e minerais, como por exemplo o magnésio, o ferro, o cálcio, o zinco e a famosa vitamina B12, que é uma deficiência clássica nas pessoas que têm hipocloridria. E aí quando você toma um antiácido, você bloqueia esse ácido artificialmente, você está desligando todas essas funções, todas essas 5 funções que a gente acabou de falar aqui. E aí as consequências vão vir no corpo inteiro. Por isso que muitas das vezes, se você está tomando algum antiácido, se até mesmo seu médico passou algum antiácido, saiba que isso pode ser só para remediar algum sintoma inicial, algo agudo, mas não deve ser tomado de forma crônica. E mesmo que você tome esse medicamento de forma aguda em tempos esporádicos, por conta de algum sintoma de azia, procure entender o porquê desse sintoma, para você não ficar bloqueando as funções do seu corpo, bloqueando esse ácido natural do seu corpo de forma imprópria. E aí você pode me perguntar, Evelyn, como é que eu vou diferenciar se eu tenho um excesso de ácido ou se eu tenho uma falta de ácido, já que o sintoma é a azia, o refluxo? Existem alguns sintomas mais específicos para quem tem hipocloridria e hoje você vai entender sobre eles. Um deles, um dos principais, é aquela sensação de comida parada no estômago. Parece que você comeu uma feijoada e tá horas ali aquela comida no estômago e aquela comida demora de sair dali. Um segundo sintoma seria aquela azia ou aquela queimação logo depois das refeições, logo depois de você consumir alguma refeição. Mas um dos pontos mais clássicos são aqueles arrotos frequentes, gases também em excesso, e por isso aquela barriga vai ficando mais inchada, vai ficando mais distendida pela produção de gases. Então pessoas que têm essa barriga mais distendida, principalmente com a produção de gases, normalmente é pela falha da digestão. E essa falha da digestão pode vir lá do estômago. Inclusive, algumas pessoas que têm SIBO, supercrescimento bacteriano, a raiz do problema pode vir justamente do estômago, dessa hipocloridria. O que acontece é que algumas pessoas podem até fazer tratamento para reduzir essa SIBO, reduzir esse supercrescimento bacteriano, mas por não resolver a raiz do problema, que seria a hipocloridria, pode se voltar de novo essa SIBO. Um outro sintoma é a dificuldade de digerir carne vermelha, e algumas pessoas podem até ter aversão à carne vermelha e fica pensando, olha, eu não me dou bem com a carne vermelha, é um tipo de alimento que eu não consigo consumir direito. Mas a verdade é que o seu corpo não está digerindo bem. E existem alguns sintomas
sintomas também que podem acontecer do lado de fora do estômago, do lado de fora aqui do sistema digestivo. Pode aparecer sintomas como a queda de cabelo pela falta de algumas vitaminas e minerais, como B12, como ferro. Algumas pessoas podem até mesmo ter anemia, aquela fraqueza, aquele desânimo, uma fadiga constante. Então percebe que é uma cascata, que a raiz do problema veio do estômago, dessa hipocloridria, dessa baixa produção de ácido. E aí você pode se perguntar, mas como a falta de ácido me causa azia e queimação? Se o ácido é o que traz essa azia, essa queimação. A verdade é que algumas pessoas podem ter uma baixa proteção do muco protetor ali do estômago. Então a gente tem esse muco protetor e ele precisa estar espesso para nos proteger desse ácido. Esse ácido precisa estar ali, mas a gente precisa também ter um muco protetor para nos proteger desse ácido. E algumas pessoas têm essa camada bem fininha. E por ter essa camada bem fininha, qualquer produção de ácido, mesmo que ela seja pouquinha, ela vai sentir uma queimação, ela vai sentir um mal-estar. Um outro ponto é quando a pessoa tem a baixa produção de ácido, a gente tem um esfíncter que é como se fosse uma válvula, e com essa produção de ácido ela fica um pouco mais afrouxada. E aí com aquele refluxo, aqueles soluços que a pessoa pode ter, o ácido, aquele pouco de ácido pode passar esse esfíncter, pode passar nessa válvula, indo um pouquinho para a parte do esôfago. E aí você vai ter aquela sensação de queimação aqui no esôfago, porque o esôfago não está preparado para receber o ácido. O ácido ele precisa estar só no estômago. Então percebe que esse sintoma também é pela baixa produção de ácido. A baixa produção de ácido deixa esse esfíncter um pouquinho mais aberto, essa válvula um pouquinho mais aberta aqui da parte do esôfago. Então, em resumo, é aquela comida que chegou ali no seu estômago, ela não digeriu muito bem porque tem a baixa de ácido, então ela vai fermentar ali no seu estômago, vai produzir gases, você vai arrotar, e quando vir aqueles arrotos, aqueles gases ali, vai vir junto também um pouquinho de ácido, que vai queimar o seu esôfago, vai dar aquela sensação de azia ali no seu esôfago. Então, por isso que você sente azia, não é pelo excesso de ácido. E aí você pode também se questionar, mas por que o meu corpo está produzindo pouco ácido se ele tem que produzir mais ácido? O que está causando essa baixa produção de ácido? Então vamos lá. Mas primeiro, se você está gostando desse vídeo, não se esquece de dar um like, que isso vai ajudar a que esse vídeo seja entregue para mais pessoas e mais pessoas vai se beneficiar desse conteúdo. Então, o que pode estar causando essa baixa produção de ácido? Um dos primeiros pontos e o mais natural é o envelhecimento natural. Com a idade, com o passar do tempo, a gente passa a produzir menos ácido. Isso é normal, isso é natural, isso é fisiológico. Inclusive, não sei se você já percebeu, mas alguns idosos muitas das vezes têm aversão à carne, não gostam muito de comer carne justamente por isso, porque eles não conseguem digerir muito bem. Mas a gente pode ajudar esses idosos com algumas estratégias que a gente já vai falar mais pra frente. Um segundo ponto foi o que a gente acabou de falar aqui, o uso de protetor gástrico, o uso de algum tipo de prazol, porque ele vai bloquear a produção de ácido natural do nosso corpo. E sendo usado de forma crônica, pior ainda, porque a pessoa vai ter aquelas consequências todas que a gente já acabou de falar. Um terceiro ponto é a infecção por H. pylori, porque essa bactéria ela vai alterar o ambiente ali do estômago, altera também essa produção de ácido, altera também a formação de muco protetor, altera aquele ambiente ali do seu estômago, atrapalhando a sua digestão e podendo causar gastrite, feridas ali no seu estômago. Então é algo que tem que ser realmente investigado. Um quarto ponto é por carências nutricionais, principalmente pela falta de zinco, porque o corpo precisa de zinco para formar o ácido clorídrico. Então, com a falha dele, a gente tem a baixa desse ácido clorídrico. Mas um dos pontos principais que eu percebo na minha clínica, e é o que eu deixei por último aqui pra gente falar, é o fator estresse. Sim, o estresse pode reduzir a produção do seu ácido, assim como ele também pode estimular o excesso de ácido. Isso porque o estresse crônico, o nosso corpo sempre naquele meio ali de luta ou fuga, ele passa a receber um controle maior do sistema nervoso simpático, ele que toma o maior controle ali do nosso corpo, porque estamos em luta ou fuga. Então ele não vai dar tanta prioridade para a parte da digestão, reduzindo aquelas funções da parte da digestão, porque o nosso corpo está ali em estresse, está realmente naquele estado de fuga. E aí vem a baixa produção de ácido. Mas o que fazer para melhorar tudo isso? O que fazer para melhorar essa minha digestão, essa minha produção de ácido e fazer com que eu não sinta mais azia, fazer com que eu não sinta mais esses sintomas? Não se preocupe, porque o corpo ele é altamente recuperável. Eu vou te passar um plano de ação simples com 6 passos para você adicionar aí no seu dia a dia. Um dos principais é a mastigação. Pode parecer algo simples ou banal, mas faz total diferença. A mastigação ela precisa ser eficaz, porque a gente sabe que o nosso estômago não tem dentes, então a gente precisa triturar justamente aqui na parte da boca. Não podemos deixar chegar no estômago pedaços grandes. Ele tem que chegar no estômago como se fosse uma papinha. O alimento tem que chegar no estômago como se fosse uma papinha mesmo. Então precisamos
consigamos triturar muito bem ali na nossa boca. Um segundo ponto é comer com presença, você se concentrar mesmo ali na sua alimentação. Muitas das vezes a gente faz alguma refeição meio que distraído, mexendo no telefone, vendo televisão, e essa distração faz com que a gente não tenha a percepção que estamos comendo, fazendo uma refeição. E aí o nosso corpo demora de produzir a enzima, demora de produzir o seu ácido, podendo chegar um alimento ali no seu estômago de forma imprevisível, sem o seu estômago estar preparado ali para receber toda aquela refeição. Então você parar para se alimentar, sentir realmente o cheiro do alimento. Quando a gente sente o cheiro do alimento, não sei se você já percebeu, às vezes você não tá nem com fome, mas você passa em algum lugar e sente o cheiro de uma refeição que lhe agrada, você sente fome na hora, sente vontade de comer aquela refeição na hora. Isso porque o seu corpo recebeu sinais que tem alguma refeição por perto. Então ele começa a produzir ali enzima, ácidos para preparar o seu corpo para aquela digestão. Então você sentir o cheiro do alimento, olhar para o alimento, sentir aquela afeição pelo alimento também vai ajudar na sua digestão. Por isso que comer com presença faz toda a diferença. Um terceiro passo é você controlar a quantidade de líquidos na sua refeição. Isso porque o excesso de líquido pode diluir também esse ácido, diluir essas enzimas e atrapalhar a sua digestão, a digestão dos seus alimentos. Então beba no máximo um copo de água pequeno na sua refeição. Tente evitar esse excesso de líquido para não atrapalhar essa sua digestão também. Um quarto ponto é você utilizar de estratégias, utilizar alguns alimentos amargos. Isso porque algumas folhas amargas, como a chicória, a rúcula, o dente de leão, eles vão estimular as suas papilas gustativas e enviam um sinal para o seu cérebro para produzir mais ácido lá no seu estômago. Um quinto ponto é avaliar os seus nutrientes, fazer uma avaliação bioquímica nos seus exames para avaliar se você tem alguma deficiência de zinco, deficiências de vitaminas do complexo B, principalmente porque elas estão relacionadas com a produção de enzimas e produção de ácido clorídrico no seu estômago. Então procure um profissional da saúde para te ajudar nessa parte. Inclusive, no meu acompanhamento nutricional, a gente faz essa avaliação completa, não só na parte dos exames e das análises, mas em todos os sintomas e sinais que você pode ter de acordo com a sua característica. Então toda a sua alimentação, toda a sua suplementação é avaliada, é adicionada, é orientada para você de acordo com a sua individualidade. Agora eu preciso falar um ponto muito importante para você, porque como profissional da saúde, eu não posso deixar de falar esse grande alerta, porque nem toda azia é uma hipocloridria. Eu tô lhe dando informações aqui para você observar com seus sinais, com seus sintomas, mas nem toda azia é uma hipocloridria. Pode ser alguns sinais mais graves que você precisa sim investigar, você precisa sim marcar uma consulta com o seu médico para avaliar se não há algo mais grave. E aí você vai observar se sente dificuldade ou dor ao engolir alguma comida, se você teve uma perda de peso muito rápido de forma inexplicável, se você tem vômitos persistentes ou com sangue, se você tem algumas fezes muito escuras como se fosse borra de café, porque isso pode ser o sangue um pouquinho mais seco que vem ali da parte de cima do seu intestino, como por exemplo do estômago, e passando ali em todo o seu intestino. Quando chega na parte das fezes, ela pode estar com sangue mais escuro. Então se suas fezes têm aquele sangue mais escuro, também corra para o seu médico, procura um médico para ele te ajudar. Ou se até mesmo você tem alguma dor abdominal, uma dor muito intensa e que nunca passa. Normalmente quando a gente tem alguma dor por gases, a gente vai sentir essa dor após a refeição, após comer alguma coisa, mas caso você tenha alguma coisa mais grave, você pode sentir essa dor intensa o tempo todo, inclusive à noite, inclusive em jejum, sem algum alimento ali estimulando. Então não tente resolver isso sozinho em casa. Essa parte você precisa de uma endoscopia, precisa de uma avaliação médica urgente. A maior mensagem que eu quero que você entenda nesse vídeo é que o nosso corpo, ele é sábio, ele não vai produzir uma azia sem motivo. Ele tá lhe mostrando ali algum sinal, algo que você precisa investigar e entender melhor. A verdade é um pedido de ajuda na sua digestão que está sendo falha. Antes de você querer calar aquele sintoma colocando um antiácido, tente compreender o que o seu corpo quer dizer. Se esse vídeo fez sentido para você, se abriu os seus olhos, partilhe no WhatsApp com seu amigo, com a sua família, partilhe com alguém que sempre reclama da sua digestão lenta, sempre reclama da sua azia. Você vai ajudar muito essa pessoa. E agora me diga nos comentários quais desses sintomas mais você se identifica. Eu vou adorar conhecer a sua história e responder também as suas dúvidas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.